Mateus capítulo 28, irmãos, diz assim a palavra de Deus, versículo 18 agora. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, essa noite nós pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações. Nós precisamos tanto, Senhor, de Te obedecer, de discipular, de evangelizar. Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite. Ordena, Senhor, a Tua palavra nessa noite, para que ela traga vida, que ela traga esperança, para que a Tua palavra, Deus, e a Tua igreja viva a Tua palavra e obedeça a Tua palavra nessa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a fazer discípulos e ensina-nos a ser discípulos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, irmãos, entrando na 6ª semana. Você foi feito para uma missão. Você foi feito para uma missão. E Deus nos usa de forma diferente. E nós, irmãos, nessa noite nós precisamos entender isso. Deus usa-nos com aquilo que Ele nos deu, com os dons, talentos, nosso jeito de ser, temperamento. Mas nós precisamos estar voluntários e sermos voluntários na presença de Deus. Eu me lembro de uma jovem que saiu da sua casa para obedecer a essa comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ela saiu da casa com essa perspectiva, entendendo isso. E ela bateu na porta de um homem, e o homem não abriu a porta do seu coração. Não quero ouvir mensagem nenhuma do Evangelho. Bateu a porta. Essa jovem insistiu novamente com ele: deixa eu falar de Jesus para você. E aquele homem novamente bateu a porta. 2ª vez. 3ª vez ela bateu na porta e disse: olha, eu vim aqui porque o Senhor Jesus me ordenou a ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Deixa eu falar de Jesus para você. Aquele homem novamente bateu a porta. Meus irmãos, assim foi pela 4ª vez, pela 5ª vez, pela 6ª vez. Na 7ª vez, aquele homem, então, de tanto aquela jovem insistir, falou: pode falar então desse Jesus para mim. E quando aquela jovem terminou a sua mensagem, aquele homem se converteu. E hoje esse homem é o pastor da maior igreja do mundo. Uma igreja que congrega mais de 700 mil pessoas, meus irmãos. Nós precisamos perseverar, meus irmãos, mais na evangelização. Às vezes nós não sabemos evangelizar, mas evangelizar é falar das boas novas, é falar de Cristo, é contar as boas novas que Ele nos salvou. Não há muita coisa. Às vezes nós achamos que para evangelizar nós temos que construir toda uma doutrina a fim de que aquela pessoa entenda aquela doutrina. De início, não. Nós não vamos construir, meus irmãos, um discípulo na primeira visita, nem na segunda visita. Evangelizar é contar o amor de Deus. É contar o que Deus fez em nós, em mim, que fez em você, o que Deus está fazendo. E nós não podemos parar de falar desse amor. Um certo homem disse: o coração que não arde por missões é um campo missionário. O coração que não arde por missões, de ir, de obedecer à comissão de Cristo. Na realidade, esse coração é um campo missionário a ser trabalhado, a ser evangelizado. Quando nós deixamos de cumprir, meus irmãos, esse mandato do Senhor, nós temos um coração que precisa ser evangelizado, trabalhado por Deus e mudado por Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, nesse texto, algo tão sublime. Eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos algumas lições que nós aprendemos no texto acerca de missão. Hoje nós vamos estar enfatizando que fomos chamados por Deus, moldados por Deus, planejados para uma missão. Eu estou na igreja, eu tenho uma missão. A minha missão é essa. A minha missão é proclamar Jesus Cristo. A minha missão não é simplesmente aguardar a vinda de Jesus. A minha missão é ir evangelizar, é trabalhar, é esforçar,
é conclamar, é dizer ao pecador que há solução para o seu pecado, há solução para a sua vida, há solução para a sua alma. Meus irmãos, a nossa missão é exatamente essa: acender uma luz nas trevas. Nós temos que ir. Quando nós observamos o texto, irmãos, nós vamos entender que o texto mostra para nós que a missão exige ação e esforço dos discípulos. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A missão que o Senhor Jesus delegou aos discípulos, aos apóstolos e à sua igreja, a primeira igreja também, não é uma missão simples. Essa missão exige ação e esforço. Eu tenho que ir. E a palavra ide aqui, meus irmãos, uma tradução melhor seria indo fazer discípulos. Nós não precisamos ir ao tempo que nós vamos, nós temos que fazer discípulos. Veja aqui, por favor, que o Senhor está colocando sobre a igreja uma ação. A igreja tem que agir. A igreja tem que sair do seu comodismo. Os discípulos não poderiam continuar simplesmente em Israel, eles teriam que ir para outras nações, eles teriam que pregar o evangelho para outros que precisavam também ouvir acerca do Cristo, do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus mostra para nós que todos os 4 evangelistas enfatizaram acerca da grande comissão: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Senhor Jesus disse que o tempo da nossa, irmãos, missão, de nós cumprirmos a nossa missão, não vai ser amanhã, é hoje. Os campos já estão brancos para a ceifa, o tempo é agora. Nós não vamos alcançar a geração daqui 100 anos. A geração que nós vamos alcançar é essa geração. E nós não podemos perder essa geração, irmãos. E então, quando nós vamos observar a missão, que nós fomos feitos para uma missão, nós devemos entender que aqui exige de nós ação e esforço. Temos que nos esforçar. É interessante observarmos quando o Senhor Jesus disse que Deus está trabalhando até agora. Quando nós vamos pensar em Deus, irmãos, nós vamos pensar que Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus não está no seu comodismo, Deus está trabalhando em prol do seu povo, em prol dos eleitos, em prol daqueles que vão herdar a salvação. Nós não podemos pensar num Deus paralisado de forma nenhuma, simplesmente assentado no trono, sem fazer outra coisa, irmãos, a não ser reinar. Esse reinado de Deus é um reinado que mostra para nós um reinado em ação. Ele está trabalhando, Ele está se movendo em prol do seu reino. Os anjos estão trabalhando. Os discípulos precisam trabalhar também, meus irmãos. Nós precisamos esforçar mais, irmãos. Tem um texto aí, por favor, Lucas capítulo 5. Fala para nós acerca de alguns homens. Versículo 17, os irmãos podem abrir aí o texto, por favor. Nós vamos ver que alguns homens tinham em comum um amigo paralítico. E interessante que eles ouviram tanto falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia tantas coisas maravilhosas, que eles então reuniram, então, irmãos, e fizeram algo espontâneo. Eles conduziram então aquele amigo e colocaram numa maca e se foram então em direção a Jesus. Talvez observando numa leitura rápida aí nós não vamos ver, meus irmãos, mas esses homens não eram da cidade. Agora imagine que propósito: vamos levar esse amigo para Jesus. Só que a cidade que Jesus estava não era uma cidade muito perto, era uma cidade distante. Mas o amor era tão grande por essa pessoa que eles então, irmãos, venceram distância. Imagine o peso de você carregar, levar uma maca e nessa maca um paraplégico. Mas diz a palavra de Deus que esses homens então colocaram na mente que iam fazer isso e eles fizeram, venceram a distância. Se esforçaram tanto e chegaram até Jesus. Mas eles não somente venceram a distância, se esforçaram e venceram, mas a palavra de Deus diz que quando eles chegaram naquele lugar, aquele lugar estava tomado por uma multidão imensa. Eles tentaram conduzir o paralítico de um lado para o outro. Os irmãos podem ver isso em Lucas capítulo 5, do versículo 17 até 25, que eles tentam de um lado, tentam do outro conduzir a multidão, mas é interessante que eles não pararam na multidão, eles continuaram. Veja que prova, a prova da distância, a prova da multidão, mas tem algo, irmãos, tão maravilhoso aí, que eles venceram não simplesmente a distância e a multidão, mas eles venceram até mesmo a incredulidade. Eles poderiam parar assim,
nós viemos de tão longe, não conseguimos. Agora essa multidão está nos impedindo. É interessante nós observarmos que eles então planejaram colocar esse paralítico, irmãos, no telhado e baixar esse paralítico até onde Jesus estava. E quando Jesus vê isso, meus irmãos, diz a palavra de Deus, que eles agem naquele momento com fé. O versículo 20 do capítulo 5 diz bem assim: vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Irmãos, só podemos cumprir a missão de levar pessoas a Cristo pela fé. Não tem outra condição. Se nós não tivermos fé de que Jesus pode transformar os nossos amigos, os nossos entes queridos, as pessoas que estão derrotadas, fracassadas, nós não vamos evangelizar coisíssima nenhuma. Às vezes nós achamos bem assim: vou evangelizar esse não, esse sim, esse não. Nós não podemos proceder dessa maneira. Simplesmente, irmãos, nós temos que agir e falar do Senhor Jesus a todos. E não pararmos diante das circunstâncias, diante das barreiras. Querido irmão, por favor, preste atenção aqui, meus irmãos. Nós temos que reagir, temos que agir, temos que ir. A pergunta que eu faço para todos nós aqui presentes é: qual tem sido os nossos obstáculos, irmãos, para levarmos pessoas a Jesus? O que tem impedido? Quais são os impedimentos? Quais são as barreiras? Quais são as desculpas que nós utilizamos para não falarmos de Jesus para as pessoas? Quais são, então, as nossas desculpas? Se você não sabe evangelizar, você sabe orar. Se você não sabe, talvez, conduzir palavras bonitas ao Senhor, você faça com sinceridade. Se você não sabe utilizar algumas coisas, diga para a pessoa: Jesus te ama. Não precisa muita coisa, talvez você não possa falar alguma coisa, mas conduza, chame uma pessoa para a igreja. A missão que o Senhor delegou aos discípulos, irmãos, e a missão que o Senhor delegou a nós também, exige levarmos pessoas a Deus e fazer dessas pessoas discípulos de Jesus Cristo. O versículo diz: ide, portanto, e o quê? Fazei discípulos. Para quem Jesus está falando isso aqui, gente? Para quem? Todo crente. Quem não entender, irmãos, a ordem aqui, é interessante observarmos que nesse texto ele é construído com muitas palavras, mas a única palavra que acontece o mandamento aqui é na palavra fazer discípulos. O peso do texto está exatamente nisso: fazei discípulos. É um imperativo. Todo discípulo de Cristo deve obedecer a Ele nesse quesito, fazer discípulos. Eu fico observando, irmãos, porque nós vivemos dias que quando nós vamos falar de discipulado, tem pastores que zombam de discipulado. Não vou falar de outra denominação, não, vou falar da Igreja Presbiteriana do Brasil. Criticam o ato de fazermos discipulado. Mas se nós observarmos o texto, está falando para nós fazermos discipulado. Fazer discípulos. Jesus não mandou, irmãos, fazermos fãs. As pessoas que precisam de fãs são os artistas. Jesus não precisa de fã. Jesus quer discípulo. Jesus não nos mandou ir pregar o evangelho para fazermos admiradores. Ele falou para que nós fizéssemos discípulos, não para fazermos amigos da igreja. Não foi essa a nossa missão, não é essa a nossa missão. Conduzir algumas pessoas: venha para cá, por favor, venha ser meu amigo. Não é essa a intenção e não é esse o nosso propósito aqui na terra. É fazermos discípulos. Ele não mandou apenas evangelizar, ele mandou fazer discípulos. Fazer discípulos, irmãos, é muito mais do que evangelizar. Eu conheço um projeto. Esse projeto sai de cidade em cidade, distribuindo às pessoas panfletos sobre Cristo, sobre o juízo final. Mas essas pessoas, a única coisa que o trabalho deles é só esse. Eles então conduzem as pessoas que se convertem pelo projeto à igreja, mas eles não fazem discípulos. Evangelizar é muito mais, irmãos, do que isso. Ele não mandou encher as igrejas, ele quer convertidos, pessoas maduras na fé. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, a Bíblia. Veja em Hebreus qual é a expectativa de Deus para a sua vida, por favor. Esse texto é muito interessante. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Deus tem uma expectativa acerca de você, acerca da sua vida, o tempo que você está na igreja. Vamos ler juntos aí, meus amados? Pois, com efeito, quando era muita coisa, Deus mandar a igreja evangelizar e não ter nenhuma expectativa acerca do crescimento espiritual dos crentes. Aqui o texto está dizendo o seguinte: olha, é muito estranho, porque o tempo
decorrido, o tempo que vocês já estão no Evangelho, já é um tempo para vocês serem mestres, discipuladores, e não meramente pessoas imaturas na fé. A ideia do texto é exatamente essa. Quanto tempo tem que você está na igreja? Quanto tempo tem? Você tem que aprender a palavra de Deus, irmãos, e muitas vezes nós utilizamos meios, desculpas, assim por diante, mas Deus tem uma expectativa acerca do nosso crescimento espiritual. Temos que crescer. Eu tenho que crescer como pastor, os presbíteros têm que crescer como os presbíteros, os diáconos têm que crescer, mas os membros da igreja também têm que crescer, não simplesmente meros espectadores, mas pessoas que trabalham na obra e crescem na palavra de Deus, instruídas na palavra de Deus. Tem gente que tem tanto tempo na igreja, mas não lê a palavra de Deus. Misericórdia! E aí a Bíblia vai dizer que só vive comendo o quê? Leite. O autor diz, olha, eu não vou dar para vocês comida sólida não, porque vocês não aguentam. Falar de calvinismo para algumas pessoas, as pessoas, misericórdia, Senhor, misericórdia. Que coisa confusa. Irmãos, muitas vezes nós estamos simplesmente nos princípios elementares. É o tempo decorrido, tanta coisa que nós já presenciamos em Deus, na presença de Deus. É tempo de crescimento, é tempo de nós fazermos discípulos. Saia nessa noite com essa intenção: o Senhor me chamou para fazer discípulos em nome de Jesus. Eu tenho que fazer discípulos. Não discípulos de igreja, não discípulos de homens, mas discípulos do Senhor Jesus. O que é um discípulo? O discípulo é aquela pessoa que faz do reino de Deus o seu tesouro. Se você quer saber se uma pessoa de fato se transformou num discípulo de Cristo, Cristo passou a ser, o reino de Deus passou a ser o tesouro maior. Ele pensa no reino, ele fala do reino, ele está apaixonado pelo reino, ele está apaixonado pela igreja, ele quer saber mais de Deus, ele quer saber mais da palavra de Deus, ele quer estar com os irmãos. O reino de Deus se transformou para essa vida prioridade. Essa pessoa é discípulo. Discípulo é aquela pessoa que renuncia tudo por amor a Jesus. O mundo, não. As coisas do mundo, não. Abre mão de tudo para seguir a Cristo e servir a Cristo. Eu pergunto, você já renunciou tudo por amor a Cristo? Se você renunciou tudo, seus sonhos, projetos particulares, coisas que muitas vezes estão no centro, isso é discípulo. Discípulo é aquele que guarda as palavras de Jesus. Meus amados irmãos, Mateus 28, 19 fala do versículo do discípulo. Discípulo é aquele que aprende o que Jesus mandou. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ei, discípulo de Cristo aprende a doutrina de Cristo. A pessoa vivemos uma época de tanto modismo que o discípulo pode dizer hoje, olha, eu gosto muito de Jesus, mas não gosto de Bíblia. Se você não gosta de Bíblia, é porque você não nasceu de novo. Pode cuidar da sua vida. Se você não gosta de ler a palavra de Deus, é uma evidência clara de que você não nasceu de novo. Porque tem gente que não gosta de ler Bíblia, não. Porque ler Bíblia, meus irmãos, é contra a nossa natureza pecaminosa. E o Senhor disse, vos darei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra. Coração de pedra não quer Bíblia não, mas o coração novo quer. Discípulo é aquele que tem prazer em guardar o que Jesus ordenou, não algumas coisas. Tem gente que gosta de algumas coisas da igreja, do evangelho, já viu? Algumas coisas, isso aqui é bom, essa parte aqui não. São os marcionitas da modernidade. Marcião, para quem não sabe, foi o homem que saiu cortando a Bíblia. Isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui é bom, isso aqui não é, e assim por diante, de forma que a palavra de Deus foi toda recortada por ele. O discípulo não. O discípulo guarda todas as coisas que o Senhor ordenou. Mesmo que doa, mesmo que está doendo na alma, ele guarda, porque é a palavra de Deus, irmãos, e nós devemos crer. Um homem essa semana estava dizendo que tinha algumas dúvidas acerca da palavra de Deus e tal, precisava de oração. Eu falei, está certo. E aí nós fomos, por exemplo, de Jonas. Eu tenho dificuldade de entender Jonas e como Jonas foi engolido por um grande peixe. Eu falei para ele o seguinte: se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditava. Porque a palavra de Deus é a verdade, meus irmãos. A palavra de Deus é a verdade. No nome de Jesus, querido, discípulo guarda tudo. Tem coisa que a gente acha que é bom para nós, mas não é bom. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Da mesma forma que um médico, um especialista sabe o que é melhor para a sua saúde,
Jesus te fez, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Nós temos que obedecer e guardar não algumas coisas, mas todas as coisas, meus irmãos. Em nome de Jesus. O discípulo obedece integralmente. Meus irmãos, que o Senhor nessa noite nos abençoe, para que nós saiamos daqui convictos da necessidade que nós temos de sermos discípulos. Discipulado começa agora, mas nós vamos receber o nosso certificado quando? No fim. Quando morrermos, quando o Senhor disse na sua palavra, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É lá que nós vamos receber o nosso certificado de conclusão do discipulado, em nome de Jesus. Terceira e última lição, irmãos. A missão, ela exige fé na pessoa do Deus Filho. Você tem fé em Jesus Cristo? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê nisso? Você crê que todas as coisas estão, irmãos, debaixo dos pés de Cristo? Cremos? Se a igreja crê nisso, se a igreja crê nessa palavra, quando diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, nós vamos fazer proezas na cidade de Irecê para a glória do Senhor Jesus. Se nós descansarmos nessa promessa, nós não servimos a um Deus falso, irmãos, a um Deus mudo, a um Deus que um dia foi. Nós servimos ao ressurreto dentre os mortos, e Ele diz, olha, ide. E a condição de que nós, irmãos, estivéssemos indo é que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Os espíritos submetem a Cristo, os governos submetem a Cristo, todas as coisas estão submissas ao Senhor Jesus, e nós não precisamos temer e nem ter medo de nada para a glória do Senhor Jesus. Temos que ir. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder, versículo 18. Se nós temos fé, meus irmãos, no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o nosso ide não vai ser em vão. A igreja precisa crer nessa promessa. Ele está dizendo, olha, ide, portanto, fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa, o Senhor não somente enviou, mas disse, olha, vocês vão batizar pessoas. Eles vão crer. Se formos, as pessoas crerão, irmãos. Os eleitos virão. Eles crerão na palavra de Deus, o Espírito Santo os convencerá. O versículo 20 diz, final, a parte B, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ei, Ele está aqui hoje conosco. Jesus está no nosso meio aqui hoje. Ele não está dizendo alguns dias, Ele está dizendo todos os dias. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto houver estações, irmãos, Jesus estará no nosso meio. Eu queria que nessa noite nós estivéssemos pensando nisso, em nome de Jesus. Nós estamos na semana, você foi feito para uma missão. Então vai e fala de Cristo. Tem um hino que diz bem assim, dizer ao mundo que eu sou crente e não me envergonho de o dizer. Diga ao mundo que você é crente, querido. Não negue a Cristo com a sua vida, com as suas atitudes. A palavra de Deus diz, aquele que me negar, eu também o negarei. Que o Senhor nessa noite, meus irmãos, nos abençoe. Eu queria rapidamente recapitular com os irmãos. Nós fomos formados para trazer prazer a Deus através da adoração. Nós fomos formados para experimentar a vida de comunhão, para crescermos através do discipulado, para servirmos os outros através do ministério e para compartilhar as boas novas através da evangelização. Que o Senhor nos abençoe. Eu queria falar somente mais uma palavra, meus irmãos, mais uma história.
Eu ouvi a história de uma advogada que ia dar cabo à sua vida. A vida dela perdeu sentido, não tinha sentido. E essa mulher então foi para um hotel. E quando chegou no hotel, ela para um pouquinho na cama, abre uma gaveta e na gaveta tem um Novo Testamento dos Gideões. E essa mulher começou a dizer o seguinte: rapaz, eu não tenho nada para fazer mesmo, vou ler algumas coisas aqui agora. E ela começou a ler a Bíblia. E ela foi gostando tanto de ler a Bíblia, leu um capítulo, leu outro, e foi lendo. E aquela palavra foi trazendo tanta paz no coração daquela mulher, que aquela mulher se converteu. E aí foi algo maravilhoso a conversão dela, meus irmãos. Aí um dia ela está no trabalho, contando para as pessoas que ela se converteu. E aí nisso levanta outro advogado e diz bem assim: ô minha irmã, que coisa boa, a paz do Cristo, minha irmã. Ela falou para ele: como é que é? Você é crente? Você é crente? Você conhece Jesus? E por que você nunca me falou desse Jesus? Por que você nunca abriu a boca para falar que esse Jesus, ele traz paz ao coração dos homens? Por quê? E aquela mulher convertida começou a exortar aquele irmão, dizendo: você precisa mudar de vida. Meus irmãos, esse caso foi verdadeiro, verídico. Lá no seu trabalho, você pode ter certeza que tem gente precisando de Jesus. Ao lado da sua casa tem gente precisando de Jesus. Tem gente que está andando com você já tem muito tempo, que está precisando de uma palavra acerca de Jesus, de uma oração ou de alguma coisa que você pode fazer essa semana. Em nome de Jesus, haja. Fala: olha, eu não sei falar muita coisa não, mas eu queria fazer uma oração com você. Em nome de Jesus. Meus irmãos, o mundo precisa de luz, e nós somos a luz. Que nós levemos a luz de Cristo para as pessoas, em nome de Jesus. Mesmo que as pessoas fiquem chateadas, mas nós vamos levar a luz de Cristo. Depois elas vão entender que Jesus é a luz do mundo.